Estamos de volta com o programa Tendência e hoje estamos conversando com a Caroline D'Alegrave, jornalista, e hoje trabalha como assessora em alguns eventos, assessorando pessoas, media training. Olha só, vamos falar um pouco sobre media training. Como que é? As pessoas, eu vejo até hoje pessoas que têm dificuldade em se apresentar de uma maneira adequada, às vezes até roupa, às vezes até a forma de falar. Né? O que o media training faz para as pessoas? Treina, basicamente. A tradução ao pé da letra seria treinamento de mídia. Então, assim, a pessoa, às vezes, ela é o melhor político da face da terra, ou a pessoa que tem mais carisma como cantor e sabe olhar na lente e sabe conversar com o público, mas na hora que coloca o microfone e fica na frente do entrevistado, trava, acabou a pessoa. Então, assim, é um treinamento muito interessante, inclusive, para crises. Porque, assim, às vezes a companhia tá tendo que dar uma notícia super trágica, até convocou coletiva, isso é super complicado. Então, ter um porta-voz treinado para saber se concentrar e dar uma entrevista para seja qual for o meio, é a melhor coisa, porque a informação daí não vai ficar dúbia, não vai ficar duvidosa, a linguagem não vai ser falha, a comunicação vai ser direta e não de forma indireta, vai ter menos ruído, como a gente fala na comunicação, vai ter menos ruído. Então, assim, é um treinamento para deixar a pessoa mais adaptada com esse cotidiano. Porque, por exemplo, você decide que eu vou ser candidato a vereador. Ok, você conhece muitas pessoas, tem um relacionamento muito bom com vários segmentos, vários grupos, mas você não sabe dar entrevista. Então, é uma coisa que você tem que começar a treinar. Às vezes, o treinamento serve também para a pessoa realmente treinar. Eu nunca dei entrevista, então é melhor eu treinar do que ter que fazer a primeira vez. Isso. Então, serve para esses dois casos, treinar e treinar quem já dá também a entrevista. Esses aspectos são apenas de questão de gestuais? Não. Ou envolve, por exemplo, até para uma coisa que eu tive até com um entrevistado aqui que conversou a respeito, a parte de passar credibilidade, as feições faciais, as expressões que se faz com o olhar, isso tudo se fala no media training ou não? Coincidentemente, eu fiz na faculdade iniciação científica e eu tratei de linguagem verbal e não verbal. Então, assim, quando um jornalista faz assim, aquele que está chegando num ponto final de uma fala que ele está falando, quando ele se apoia na bancada, que ele está colocando a opinião dele também naquilo. Então, assim, tem um pouquinho de Então isso é intencional, né? Quando você vê às vezes um âncora... não. Às vezes não? Às vezes não, porque ele tá concordando com aquilo que ele está falando, mas ele não quer dizer isso para o público, mas ele está dizendo com a forma de expressão dele, que é a linguagem não verbal. Então, assim, a gente trabalha com essa linguagem verbal muito mais do que a não verbal, porque é difícil você conseguir, para uma pessoa que nunca deu entrevista, é muito difícil controlar essas duas partes. Porque, assim, quando eu vou falar em rádio, eu tenho que repetir as informações. Por exemplo, eu dou bom dia, eu agradeço, tal. Mas eu sempre remeto, eu volto, o entrevistado fala, eu tô falando de novo, a gente tá falando sobre esse assunto. Então, na rádio a gente volta as informações, reafirma elas. Quando eu tô dando uma entrevista para impresso, eu tenho que cuidar muito bem o que eu falo. Por quê? Porque o jornalista transforma aquilo que a gente chama em fala, ele coloca em aspas. Então, eu tenho que colocar de uma maneira mais ampla, mas que não se abra muito. Online não, eu tenho que ser frases curtas, muito mais rápido. E TV também, porque a gente sabe que o jornalismo diário segmenta demais. São 30 segundos de uma fala, 20 segundos de outra, talvez é só uma risada que sai. Então a gente cuida gestual, o oral, né, o verbal que a gente chama, e roupa. Então, assim, pra cuidar mesmo, se a pessoa tá bem vestida, se o acessório que ela tá vestindo tá chamando mais atenção do que ela, se o cabelo dela tá chamando mais atenção do que ela. Então, assim, tem vários aspectos que a gente pode ir aprimorando e treinar mesmo. Treinar numa situação de crise. A gente já fez isso com um assessorado do tipo, mas você tá bravo mesmo? E treinar. E você não gosta disso? Fazer perguntas incisivas pra pessoa sentir o que é aquele nervoso. Aquela pressão, né? Reagir de acordo com isso. Que é um tipo de situação que às vezes uma empresa, e eu já vi isso, empresas tendo que responder para a mídia sobre acidentes, sobre mortes de funcionários, quer dizer, aquela situação realmente que a gente chama de crise. A sua empresa também faz esse tipo de gerenciamento de crise? Sim. A gente trabalha com isso e a assessoria de imprensa, a empresa que tem uma assessoria de imprensa antes, ela, querendo ou não, já faz prevenção. Porque se a empresa tem uma crise,
toda a imprensa vai ligar para o assessor. Olha, eu queria falar com fulano. Você vê que a demanda foi muito grande, você já marca uma coletiva. Nessa coletiva, o assessor de imprensa faz a abertura dos trabalhos, apresenta o que vai ser falado naquele dia e fala, hoje os questionamentos são sobre esse assunto, então não se desvirtua tanto o que vai ser tocado naquele momento. Então, assim, ele vai responder as perguntas agora. Bom, encerrou as perguntas, então ele sai. Então, a pessoa, o veículo, a organização que tem, trabalha de forma preventiva. Então, assim, existe comunicação para diversos assuntos. A gente pensa em grandes corporações, grandes empresas, entidades, mas não só. Nós temos um cliente que é um médico homeopata. A gente cuida de uma rede social dele. Ele tem um blog. E a gente que cuida desse blog. Então, é muito dinâmico. Então, ele é uma pessoa... O blog é para os pacientes dele. Olha aqui, eu acho isso tão bacana, é um exemplo tão bom de dar. É um investimento hoje muito grande, né? O blog, Twitter, as pessoas estão investindo, os artistas todos estão fazendo. Qual que é o tipo de retorno que você orienta para os seus clientes? Que eles podem alcançar? Quem quer visibilidade tem que entrar em rede social, não adianta. É uma indicação básica, eu acho que as pessoas já entenderam como é que funciona isso. A gente já chegou a fazer o orçamento de cuidar de Twitter de uma empresa. A gente achou isso super bacana, interessantíssimo. E como que te cuida no Twitter? Eu fiquei curioso agora. Então, é assim, a gente tem que combinar com a pessoa quantas vezes ela quer que atualize, se ela quer, por exemplo, no caso do blog, vou te dar um exemplo do blog, que é uma coisa que a gente já trabalha. Ele é atualizado toda semana, muitas vezes por texto, a maioria das vezes por textos dele, mas a gente atualiza, faz a correção, insere, coloca foto. No caso, no final do ano, acompanhou uma palestra dele sobre homeopatia, vai lá, registra a informação e todo mês a gente manda uma newsletter, que é aquela propaganda que vem, geralmente é propaganda, né? Que vem via e-mail, toda formatadinha. Então, é uma outra coisa que a gente faz para ele. Então, todo mês, os pacientes deles recebem por e-mail uma newsletter com os pontos que estão sendo abordados no blog, chamando para o blog. Então, Entendi. O trabalho dele vai se tornando conhecido, ele vai dando dicas para os pacientes dele. Uma linguagem bem coloquial. E isso que é legal. A rede social torna aquilo que está sendo falado íntimo da gente. A gente se sente íntimo de quem a gente está lendo. Eu não sei, até para você saber, o nosso programa aqui, ele tem inclusive Twitter, tem blog, Bacana. que inclusive vamos falar mais do seu, o que não couber no espaço aqui da nossa entrevista, vamos falar também no blog, porque tem muita gente que tem essa curiosidade. Às vezes se interessa em ter mais informações e é uma forma, eu acredito, até de obtê-la. Agora, tem também outras finalidades, né? Além por exemplo, eu conheço alguns artistas que aproveitam para mostrar o outro lado, que é aquele que não é do ator, do personagem que ele assume. O lado eu sou normal. Se não me engano, até o William Bonner teve por um tempo, não sei. Eu acompanhei um pouco disso. Eu achei o máximo que o Bill Gates, quando ele entrou no Twitter, ele falou, oi mundo, sabe? Isso é muito bacana, porque o Obama tem Twitter. Gente, hoje o político não vive sem Twitter, não vive sem blog, tem que estar nas redes sociais. Um dos, se eu não me engano, não sei se é Twitter ou blog, mais acessados, por exemplo, hoje é do Mano Menezes, que é técnico do Corinthians, quer dizer, que é uma forma dele ouvir a crítica, e ele tem usado isso como ferramenta, inclusive, para orientar a equipe dele, ouvindo dicas dos torcedores. Legal, muito bacana. É uma forma nova, que a gente está aprendendo a lidar ainda. Mas é diferente. E é bom que apareçam coisas novas, porque senão o nosso trabalho se torna muito maçante, metódico, apesar que ser assessor de imprensa não é a mesma coisa todo dia. Cada dia tem uma crise, um problema, uma ideia diferente para ser aplicada, mas é muito prazeroso. E quem quiser entrar em contato com a JK, como que ela pode estar fazendo? Então, nós ficamos na rua Luiz Doder, o 301, mas é mais interessante que nos ligue no celular, porque a gente fica o tempo todo visitando clientes. Nós temos um telefone fixo, mas é muito bacana que nos encontre no celular. O meu é 9912-7619 e o da Juliana Comparim é 8111-9713. Lembrando que a gente trabalha com assessoria de imprensa e eventos mais corporativos e na terceirização de mão de obra de promotores e recepcionistas. Carol, quero agradecer a sua presença, muito obrigado. E vocês também estão convidados a saber um pouco mais sobre o trabalho da JK. Quem quiser, basta acessar o nosso Twitter ou o nosso site. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo programa. Até logo.